No último capítulo de Jujutsu Kaisen, a gente viu novamente a aparição de uns personagens bem antigos que apareceram somente nos primeiros capítulos do mangá, que são os amigos da escola do Itadori. E isso me fez lembrar de alguns outros personagens que já apareceram e que podem ter um papel fundamental na história de Jujutsu Kaisen. Lembrando que qualquer detalhe que o mangá mostra é geralmente muito importante. Foi assim com as marcas na testa do Norito Shikamo, também com o próprio Suguru Geto e as marcas embaixo dos olhos do Haruta. Tudo isso daí tinha um significado por trás. Então acho que a aparição desses dois personagens que eu vou citar aqui também tem algo por trás e vai ser revelado em não muito tempo. Eu vou falar sobre eles logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez eu vou falar sobre dois personagens que já apareceram e tiveram até mesmo um certo destaque na obra de Jujutsu Kaisen, porém não foi assim tão fundamental na história ainda. Mas eu acho que eles ainda vão aparecer de forma mais decisiva na história de Jujutsu Kaisen. E eu tô falando aqui da amiga do Itadori e também de uma pessoa muito importante da Nobara. Mas antes de comentar sobre elas, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui nesse canal, porque eu sempre trago conteúdo novo de Jujutsu Kaisen. E se você gosta muito dessa obra, esse é o melhor canal para você seguir. Então se inscreve aqui para não perder mais nenhum conteúdo, beleza? A primeira delas que eu trago aqui é a Saori, aquela amiga muito importante da história da Nobara e que fez a Nobara gostar um pouco mais do seu vilarejo. Acabou que ela foi expulsa daquele local pelos próprios habitantes daquela vila e aparentemente isso daí foi por causa da mãe dela. No futuro, a gente tem uma fala da Saori dizendo que a mãe dela tinha lá uma espiritualidade muito forte. E isso daí talvez seja um indício de que a mãe dela seja uma xamã. Juntando também ao fato da história do passado do Suguru Geto, onde a gente viu que os xamãs são discriminados pela população em geral, que a população acha que essas pessoas atraem espíritos amaldiçoados e maldições, esse tipo de coisa. Então eu acredito fortemente que a mãe da Saori era uma xamã e por causa disso aquele povo do vilarejo acabou expulsando as duas de lá. E a teoria ainda vai além, porque a gente já tem uma personagem que se encaixa com uma possível mãe da Saori. E essa pessoa seria a Yuki, uma das xamãs mais poderosas do mundo de Jujutsu Kaisen. A Yuki tem a idade certa para ser a mãe da Saori e também a gente sabe que ela não é casada. Então a Saori só citou a sua mãe, isso daí talvez seja um indício de que a mãe dela seja uma pessoa separada, ela só viva com a sua mãe. E se essa teoria se confirmar, então a Saori tem um potencial muito grande para ser alguém com um bom talento no mundo Jujutsu. Porém, talvez ela não tenha um cérebro compatível com as suas habilidades de Jujutsu, assim como o Junpei tinha. Ele tinha um talento, porém o seu corpo não era adaptado a esse talento. Foi só a manipulação do Mahito que conseguiu liberar essa técnica inata do próprio Junpei. Principalmente agora com o jogo da Batse, ela foi marcada de antemão, então ela pode ganhar aí um grande poder. Afinal, segundo essa teoria, ela é filha de uma grande xamã, então se ela realmente for, ela provavelmente vai ter uma técnica muito foda também. E bom, isso tudo é só teoria baseada na fala dela e também nos acontecimentos da memória da Nobara. Porém, a gente tem uma coisa muito interessante, que isso é fato, que é que ela apareceu realmente demais na obra. Ela apareceu duas vezes, tanto no passado, lá na história da Nobara, quanto no presente, toda aquela situação de Shibuya, ela apareceu. Então foi um destaque realmente muito estranho para uma pessoa que não vai aparecer mais na obra. Por isso eu também acho que ela venha a ter um papel fundamental na história de Jujutsu Kaisen, e talvez seja justamente nesse jogo da Bate, que provavelmente vai trazer muitas pessoas antigas, afinal a gente está vendo aí as memórias do Itadori também. Então acho bem possível a Saori aparecer nesse jogo da Bate. Aí só para terminar a teoria sobre a Yuki ser a mãe da Saori, tem um ponto que eu acho até mesmo engraçado, que é a explicação dessa teoria do porquê que a Yuki pergunta para todo homem forte qual é o tipo de mulher dele. E isso daí é justamente pela situação dela, por ela ser uma mãe solteira, ela tá a fim de buscar um pai para sua filha e formar uma família. Essa daí seria a explicação da teoria. Eu acho até mesmo engraçado, mas vai que seja isso mesmo, né? A segunda personagem que eu trago aqui, que pode ter um papel ainda fundamental na história de Jujutsu Kaisen, é uma antiga amiga da escola do Itadori. E não tô falando da Sasaki e do seu amigo que apareceram nesse último capítulo. Eu estou falando
falando da Yuko, aquela gordinha que depois ficou magra e até mesmo deu em cima do Itadori. Essa personagem recebeu um capítulo inteiro dedicado praticamente a ela, o que por si só já é muito estranho. Além disso, temos o último quadro em que ela aparece. Muitas pessoas interpretaram que ela está tampando seu rosto por vergonha ou tristeza por não conseguir o resultado que queria do Itadori, não ter o seu amor correspondido da forma que ela queria. Porém, muita gente também interpretou isso daí de uma segunda forma. Como ela está tampando o rosto, não dá para saber qual é a expressão dela. Então muita gente acreditou que ela pode estar pensando em outras coisas aí nesse momento. Porém, não são somente esses argumentos vagos que a gente tem. O próprio GG Akutami nos deixou com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás nós tínhamos uma teoria muito forte na comunidade de Jujutsu Kaisen de que o Itadori podia implantar memórias falsas nas pessoas que ele lutava. Porque a gente teve lá a memória falsa do Choso e também a memória falsa do Todo. E o GG Akutami, o próprio autor, veio a público desmentir essa teoria. Ele falou que o Itadori não tinha nenhuma habilidade assim e que ele não implantou memória nem no Aoi Todo, nem no Choso, nem na Yuko. Ele citou a Yuko. Ninguém aqui no Brasil, pelo menos, tinha colocado a Yuko no radar. E além disso tudo, nós temos ainda o último capítulo, que revelou que o Kenjaku, que a gente sabe que é a mãe do Itadori, já estava de olho no Itadori. Ele sabia o que estava acontecendo no Itadori. Então é muito provável que o Kenjaku tenha algum espião vigiando o Itadori. E muita gente acredita que esse espião seja justamente essa amiga chamada Yuko. Uma menina que geralmente passa despercebida pela sua forma física e também atitude, porém o Itadori reparou e reparou muito bem nela. Eu acho que ela se encaixaria perfeitamente como uma possível espiã. Mas fato é que como esse capítulo está envolvendo aí muitas coisas relacionadas ao Itadori, eu acredito que caso ela apareça, deva ser também no jogo do abate. Tudo isso relacionado ao passado do Itadori, talvez dos personagens principais, seja revelado talvez nesse arco. É ao menos o que eu espero, porque ele está mostrando realmente muitas coisas relacionadas tanto ao passado do Itadori, quanto também teve ao passado da Nobara. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Essas foram as duas personagens que eu acho que ainda pode ter um papel fundamental na história de Jujutsu Kaisen. Eu achei muito estranho o destaque que elas receberam e não mostrar nada. Se elas não mostrarem nada, eu acho muito estranho. E eu quero que vocês digam aqui no comentário, vocês acham que tem algum outro personagem que teve assim um destaque estranho e que não fez muita coisa e que você espera que ele venha fazer alguma coisa ainda hoje, ou somente essas duas são as personagens com maior probabilidade de ter algum laço com a história de Jujutsu Kaisen? Deixa aqui nos comentários para eu saber também a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.